Fala galerinha, professor Kevin aqui e hoje a gente vai continuar a nossa história de evolução falando de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, tá? Então agora a teoria atual da evolução é onde a gente, claro, tem mais número de questões e é onde a gente vai mais se divertir aqui na nossa aulinha de hoje, beleza? Então vamos lá. Toda vez que a gente pensa em neodarwinismo, a gente tem que entender que o neodarwinismo ele tem base darwinista, tá? Então, diferente de Lamarck e Darwin, que eu tinha uma contraposição de ideias, no neodarwinismo a gente concorda com tudo que o Darwin falou, beleza? Então, tudo que o Darwin disse, a gente concorda na aula de hoje, certo? Qual que é a base darwinista? Então, vamos lembrar? Você tem ancestralidade comum, e você tem seleção natural. Então, isso aqui que é o que a gente chama de base darwinista, certo? Então, ancestralidade comum e seleção natural são as duas bases ali da nossa teoria neodarwinista hoje, certo? O que o neodarwinismo ele quer, né, resolver? As lacunas que o Darwin deixou. Então, Darwin, quando escreveu A Origem das Espécies em 1859, ele falou uma coisa interessantíssima que, né, foi uma ruptura ali na como que a gente via a ciência como um todo, né, tanto que foi um fator determinante na sociedade e também no âmbito científico. E lá no século XX, quando a gente começa a analisar essa teoria darwinista, a gente começa talvez a achar algumas explicações para aquilo que o Darwin não conseguiu explicar. Porque o Darwin, lembra que ele não explicou a origem de nada, de nenhuma mudança? Ele falou assim: pô, isso aqui acontece porque eu vejo em vários fósseis. Mas ele não conseguiu explicar como que as coisas aconteciam, tá? E a gente começa a ter essa explicação a partir do século XX, porque a partir do século XX, lá a gente começa a estudar genética, não é isso? Então, para quem se lembra um pouquinho da história da genética, 1902, o Gregor Mendel, ele começa, de fato, a ter os seus estudos ali validados no âmbito da genética, lá com as ervilhas. E aí a gente começa a ter uma ideia um pouco maior de como que acontece a hereditariedade dentro dos organismos vivos. E a partir disso a gente começa, demorou um tempo ainda, né? Então a primeira proposta ali com Ernest Mayr, ali por volta de 1930, então assim, então a gente começa a associar essas duas coisas. Uma mudança bastante severa em neodarwinismo, que também pode ser chamado de teoria sintética da evolução, você tem aqui, ó, uma teoria que agora não é feita por um pesquisador só. Então, Lamarck foi uma teoria de um cara só. Darwin foi uma teoria de um cara só, beleza? Agora, o neodarwinismo não. O neodarwinismo é uma síntese de várias coisas sobre evolução. Então, o neodarwinismo está sendo construído de ano após o Darwin. Beleza até aqui? Então, aqui você não tem um pesquisador. Aqui você tem múltiplos pesquisadores que acabavam contribuindo e que estão contribuindo até hoje para a compreensão da evolução de uma forma melhor. Beleza? O que a gente tem de diferença no neodarwinismo? Qual que é a explicação que a gente começa a ter? Primeiro, a gente começa a classificar de onde vêm essas variações que o Darwin achou. Então, o Darwin falava, a população tem que ser diferente, a população tem que ser variada. Por quê? Porque o ambiente vai selecionar a característica específica. Então, se todo mundo fosse igual, o ambiente não ia selecionar nada, porque todo mundo é igual, tá? Então, os caras têm que ser diferentes, beleza? E aí a gente começou a perceber que as variações, elas acontecem justamente por mutações, e que as mutações, elas são aleatórias. O que significa isso? Que o ambiente, ele não promove a mutação para um lado ou para o outro. O ambiente não faz o indivíduo mudar. Ó, a ideia do Lamarck, lembra? Que o Lamarck falava que o ambiente fazia o indivíduo mudar, né, na lei do uso e desuso? Aqui a gente já vê que não. Então o ambiente não faz o indivíduo mudar. As mudanças, elas acontecem de uma forma o quê? Aleatória. As mutações, elas ocorrem ao acaso. E as mutações ao acaso vão trazer características novas. Quer ver a característica nova pode ser ruim? Pode. Se a característica nova for ruim, ela não vai ser selecionada. Quer ver a característica nova pode ser boa? Pode também. E se a característica nova for boa, aí sim ela vai ser selecionada pelo meio, certo? Aqui, a ampliação das análises fósseis também nos ajuda bastante, tá? Então,
querendo ou não, o Darwin ele era muito limitado em relação à análise de fósseis pela tecnologia que ele tinha na época. E agora, no século XX, e agora ainda mais no século XXI, a gente tem uma tecnologia de análise fóssil, uma tecnologia de escavação, uma tecnologia de conservação desse fóssil muito maior. Então, evidentemente que os dados da evolução, eles acabam sendo aumentados. E isso só facilitou muito, muito, muito a nossa análise de evolução, certo? E a gente começou a explicar também o como que forma espécies novas. Então, quando o Darwin falava de ancestralidade comum, ele falava que novas espécies elas iam surgindo ao longo do tempo. E a gente começou a entender como que essas espécies novas elas surgiam, que era através justamente do interrompimento do fluxo gênico das populações. E a gente vai estudar como que isso acontece, tá? A gente dá o nome para isso de especiação, tá, galera? Então, o surgimento de novas espécies é o estudo da especiação, que a gente vai estudar também, beleza? É um estudo específico ali da evolução. Então a gente vai estudar tudo isso aqui na nossa aula de hoje, beleza? Começando pela fóssil, tá? O que é um fóssil, queridos? Fóssil nada mais é do que uma estrutura de datação antiga, tá? Então é um dado evolutivo que a gente vai ter. Você tem vários tipos de fósseis. Você tem fósseis em pedras, que estão relacionados com a sedimentação de rocha em cima de seres vivos que já morreram. Então aqui a gente consegue datar, por exemplo, né, a sedimentação dessa rocha, e aí com isso eu consigo dizer mais ou menos a época que o indivíduo viveu. É muito importante, somente na análise de evolução das plantas, tá? Porque as plantas não têm matéria inorgânica, né? As plantas só têm a matéria orgânica dela, e a matéria orgânica ela é decomposta com o tempo. Então a gente tem poucos dados antigos de planta. Então isso aqui acaba sendo bastante importante. A gente tem ossadas de indivíduos, que hoje a gente analisa, inclusive, o material genético de dentro da ossada. Então, isso é muito importante, tá? Então, a ossada de indivíduos, ela acaba sendo, né, hoje, um dos principais motores aí da evolução dos animais, tá? Justamente por ter essas ossadas de matéria inorgânica, carapaças, etc. E tudo isso ajuda bastante, certo? Na análise evolutiva. Você tem fóssil em âmbar, também, ou em gelo, tá? Lembra da história do mamute, que foi encontrado o fóssil dele congelado, tá? É uma forma, tá bom? E também âmbar, que é essa resina vegetal que você tá vendo amarelinha. Para quem já viu Jurassic Park, né? Não é uma novidade, né? No Jurassic Park o filme é baseado, né, dentro de um fóssil de mosquitinho, né, em âmbar, e aí achou o DNA do dinossauro dentro do mosquitinho, e a partir dali, né, você tem o filme todo, a trama toda seguindo. Legal? Então esses fósseis em âmbar ou em gelo, eles são fósseis muito valiosos. Tem muito pouco, mas eles são valiosos, tá? Por quê? Porque ele tem a estrutura orgânica dele preservada, em certo modo. Então você tem análises orgânicas do indivíduo, que é uma coisa muito difícil na evolução. Na evolução, geralmente, a parte orgânica é decomposta pelos organismos decompositores. E o que sobra é a parte inorgânica, né? A parte do carbonato de cálcio, fosfato de cálcio e tal. E aqui não. Aqui você tem parte orgânica ainda, né, presente. Então, é uma coisa muito importante, tá, que a gente analisa hoje também. Além disso, a gente começa a analisar os dados embriológicos, a gente começa a comparar a embriologia dos seres vivos. Isso também é muito importante, galera. Quando a gente compara a embriologia do ser vivo, a gente começa a entender, legal, o quanto que ele é próximo um do outro. Então, quando a gente estuda, por exemplo, zoologia, a gente estuda a zoologia exatamente analisando as alterações embriológicas, não era? Ah, diblástico, triblástico, tem simetria radial, bilateral, tem celoma, não tem. A gente começa a usar essas características embriológicas. Aqui eu trouxe um exemplo bem legal, que é essa imagem que mostra os cordados, né? Então aqui primeiro você tem um peixinho, depois você tem um anfíbio, aí depois você tem um réptil, aí depois você tem uma ave, e depois você tem aqui os mamíferos, né? Todos esses quatro são mamíferos, o último é o humano, beleza? O que você percebe? Que aqui, ó, existe uma clara cisão. Concorda comigo? Os caras daqui são muito mais parecidos do que os caras daqui, certo? Então você tem ali uma cisão dentro dos cordados, tá? Isso me ajuda a entender o cladograma ali do cordado como um todo, daquele filo como um todo. Pô, por que que a gente monta um grupo monofilético, né? Um grupo com ancestralidade comum entre mamífero, réptil e ave? Por que que a gente fala que o réptil e a ave são tão parecidos entre si? São os grupos mais próximos dentro dos cordados, justamente por, né, uma das coisas que a gente olha, na verdade, são essas características embriológicas, né? São como que as estruturas elas são formadas, tá? Dentro disso, dentro das características embriológicas, é normal também a gente analisar
o que a gente chama de atrofia de órgãos, tá? Então, todo mundo já ouviu falar que o apêndice humano, né, bem petitinho, certo? Ele é atrofiado. Mas quando eu olho o apêndice de um coelho, por exemplo, o apêndice do coelho é grandão, tem funcionalidade, certo? Então, a atrofia de órgãos também me traz uma proximidade evolutiva. A gente começa a entender o porquê que esse órgão foi atrofiado, tá? Então, pô, o apêndice humano foi atrofiado porque a gente parou de usar ele? Não, tá? O apêndice humano foi atrofiado porque quando a gente analisa a alimentação humana tem muita proteína animal. E a proteína animal, ela depende de um intestino grosso maior para a formação de bolo fecal. Porque a proteína animal, ela é muito complexa de ser quebrada, de ser destruída, de ser degradada, certo? E com isso foi selecionado ao longo da evolução indivíduos com intestino grosso que sejam maiores e apêndices que sejam o quê? Menores, porque eles conseguiam processar melhor o alimento. Então isso foi selecionado ao longo do tempo. Nos coelhos, o apêndice é justamente onde fica um microbiota que degradam ali a celulose ali do indivíduo. Então, a verdade é que o apêndice no coelho ele é muito útil, porque o coelho ele tem uma alimentação propriamente com vegetais. Então, a gente começa a visualizar isso, a gente começa a ter novas explicações sobre estruturas atrofiais. Tá? É legal você saber que, queridos, toda vez que a gente fala que um órgão é vestigial significa que ele não tem função atual, tá? Então, órgão vestigial, para a gente, por exemplo, o apêndice é um órgão vestigial, porque ele não tem função atual. Mas eu consigo, por exemplo, entender ao longo da evolução algumas coisas que podem ter sido a função dele e talvez traçar a história evolutiva desse órgão, por que que chegou nesse momento dele ser um vestígio, tá bom? Então isso é bem legal, isso também traz para a gente alguns dados, a gente tem traços vestigiais também que estão encontrados no DNA, tá? Então a análise de DNA também é uma análise de evolução hoje e a gente consegue trazer ou ver alguns traços vestigiais no DNA, sequências de DNAs que a gente não utiliza hoje, certo? Mas que estão presentes em outros animais que são próximos da gente e que esses animais utilizam essa sequência de DNA para características dele. Então, para a gente é um vestígio, a gente não utiliza essas sequências, elas ficam ali, né, e elas vão ser jogadas fora e pronto, acabou, certo? Mas para os outros animais, certo, isso é utilizado. Então, isso também é legal, essa análise de DNA hoje em dia, certo? Essa ideia de órgãos homólogos e análogos é muito importante, isso cai bastante para vocês. O que é isso? É você classificar a origem embrionária do órgão e a função dele, tá? Então, quando eu tenho órgãos em que eu tenho uma origem embrionária diferente, mas eu tenho uma mesma funcionalidade, uma mesma função biológica, você falou que esses órgãos eles passaram por que a gente chama de convergência evolutiva, ou seja, eles foram selecionados para ter exatamente uma mesma função, mas a origem deles é diferente, o que indica uma não proximidade evolutiva, tá? Ou seja, os caras eles não são próximos evolutivamente falando, certo? Eles são distantes evolutivamente falando. Então, por exemplo, quando eu comparo, né, a nadadeira de um tubarão com uma nadadeira de um golfinho, cara, eles têm a mesma funcionalidade, que a função dos dois é nadar, mas a estrutura embriológica, a origem embriológica deles é diferente, um é cartilaginoso, outro é ósseo, uma tem uma musculatura diferente da outra, e isso faz com que eu tenha uma analogia de órgãos bem interessante. Um outro tipo de exemplo de analogia de órgãos, que é até muito vinculada, é asa de aves e asa de insetos. Cara, isso aqui é muito importante, beleza? A asa do inseto serve para voar, a asa da ave também, mas a estrutura da asa é completamente diferente. Então a gente chama isso de órgãos que são análogos, eles não trazem uma origem evolutiva igual. Porém, tem órgãos que têm funções diferentes, porém, eles têm exatamente a mesma origem embriológica. Ou seja, você tem órgãos que, deixa eu ver onde é que vai ficar aqui, que eles têm a mesma origem embrionária, porém eles têm funções diferentes. Ó,
Aí a gente fala que o caso agora foi um caso de divergência evolutiva, certo? E esses órgãos que têm a mesma origem embrionária, eles são chamados de órgãos o quê? Homólogos. E os órgãos homólogos, ele indica proximidade evolutiva. Por exemplo, quando a gente analisa, né, a asa do morcego, olha a estrutura de osso da asa do morcego, olha a estrutura de osso do teu braço, olha a estrutura de osso da nadadeira do golfinho, olha a estrutura de osso de uma ave. Não é toda igual a estrutura de osso? Então, se é toda igual, o que acontece? A origem biológica tem que ser igual. Não existe essa coincidência na biologia. É tudo igual ali. A diferença é a função. Minha mão serve para manusear o objeto. Quando a gente pensa no golfinho, serve para nadar. Quando a gente pensa no morcego na ave, serve para voar. Então, as funções são diferentes. Ou seja, eu tive uma divergência evolutiva, uma seleção diferencial ao longo do tempo evolutivo. Perfeito? Porém, eles têm exatamente a mesma origem embriológica, eles vieram exatamente do mesmo ponto, tá? Então isso também é super importante. Além disso, a gente começa a classificar tipos de seleção diferentes, tá? A gente começa a ver como que a seleção natural, ela começa a impactar no indivíduo, certo? E aí a gente percebeu que tem 3 formas da seleção natural impactar. Primeira coisa, ela pode impactar os 2 fenótipos extremos. Então, ela pode pegar os 2 extremos e acabar degradando os 2 extremos, selecionando um fenótipo intermediário. Quando isso acontece, você fala que a seleção ela é estabilizadora, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um coelhinho ratinho aqui, ratinho branco, ratinho preto e um ratinho cinza. Aí eu tenho uma região que ela começou a ser formada principalmente por rochas, rochas acinzentadas. O predador, ele não vai conseguir visualizar tão bem o ratinho cinza, porque ele vai estar escondido ali na rocha que também é cinza. Enquanto que o branco e o preto são mais visualizados. Então o que acontece? Você começa a ter uma seleção que é estabilizadora, certo? Você tem uma seleção chamada de seleção direcional, que é essa aqui, aonde você direciona a seleção para os indivíduos de um fenótipo extremo e você acaba matando o indivíduo do outro extremo. Então, por exemplo, estou numa região e os ratinhos estão numa caverna. Se eles estão numa caverna, os ratinhos mais claros vão ser mais comidos do que os ratinhos mais escuros, porque o predador vai ver menos. Então, eu estou selecionando a divisão, ou desculpa, eu estou direcionando a seleção natural para esses indivíduos que são mais escuros, para um fenótipo que é extremo, certo? Então, uma seleção direcional, certo? E tem como você selecionar os 2 extremos de uma vez, chamado de seleção disruptiva. Disruptiva. Além disso, hoje, além da seleção natural, que é o que a gente está falando aqui, a gente também discute muito sobre a seleção artificial. A seleção artificial, queridos, a única diferença dela é que ela tem ação não ambiental, ela tem ação humana. Enquanto que a seleção natural, a ação, ela é ambiental, a seleção artificial, a ação, ela é humana, tá? Então, por exemplo, quando eu estou jogando antibiótico numa população de bactéria e não estou matando todas as bactérias, certo? Ou seja, joguei antibiótico, mas tomei por tempo insuficiente o antibiótico. Tinha que ter tomado 7 dias de antibiótico. Tomei só 3. O que acontece? Eu não matei a população toda. Se eu não matei a população toda de bactéria, algumas ficaram vivas. E as que ficaram vivas, você chama elas de resistente. Você está selecionando ela no ambiente. E você está selecionando as mais resistentes, certo? Então não é que o antibiótico fez a bactéria virar resistente. Não, pô, isso não existe. O antibiótico selecionou a bactéria que já era resistente naquela cultura. Beleza até aqui? E aí, com isso, o que acontece? Você tem a ação humana selecionando esse cara. A gente chama isso de seleção artificial. Tem seleção artificial por características que a gente gosta. Por exemplo, a gente selecionou uma banana que não tem semente. Tá? Então a nossa banana não tem semente, é um erro botânico. Né? O fruto serve para guardar a semente, para ter dispersão da semente.
a banana não tem semente. Isso é um erro botânico. Só que a gente fez o quê? Selecionou. A gente gostou dessa banana, selecionou essa banana, plantou essa banana, cultivou essa banana, reproduziu essa banana. Então a gente tem hoje banana sem semente em maior escala do que uma banana com semente. Isso é uma seleção artificial. O humano que selecionou isso, não foi o ambiente que selecionou isso, tá bom? Geralmente são seleções direcionais, tá bom? Quando se fala de seleções artificiais. Quando se fala de anagênese e cladogênese, é legal também diferenciar isso, tá? Anagênese, modificação no mesmo ramo evolutivo, tá? Então, as espécies elas vão alterando ao longo do tempo sem eventos de especiação. Cladogênese significa que tem evento de especiação. Então, ó, a partir de uma espécie ancestral, eu formei uma espécie A e uma espécie B, que são espécies que são diferentes. Então, aqui eu tive um evento de especiação, certo? Quando se fala de cladogênese, beleza? Anagênese eu não tive esse evento de especiação, eu tenho alteração do indivíduo dentro de um mesmo ramo, tá? E como é que ocorre essa especiação? Uma especiação, para ela acontecer, ela tem algumas regras, tá bom? Primeira regra para uma especiação acontecer é que eu preciso ter o isolamento genético dos indivíduos. Ou seja, os indivíduos eles têm que parar de conseguir se encontrar para reproduzir, certo? Primeira coisa é essa. Então, esse é o primeiro ponto. Legal? Segundo ponto que eu tenho que ter é uma mudança no pool gênico. O que significa isso? Significa você mudar exatamente a composição alélica daquela população. Então, a população ela tem que ter alelos novos, ela tem que ter características novas, porque se ela continuar do mesmo jeito, continua sendo da mesma espécie, tá? Diferenciar as espécies, galera, significa o quê? Significa você acumular diferenças. É isso que é uma especiação. Por isso que precisa de mudança no pool gênico, que é também conhecida como diversificação gênica. Beleza? E por último, por fim, eu preciso ter isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo significa o quê, Kevin? A espécie A precisa parar de conseguir reproduzir com a espécie B, tá? Então precisa ter um isolamento reprodutivo entre essas duas espécies. Tranquilo? Então, se eu tenho isso, eu consigo ter uma especiação, certo? Especiação, ela pode ser dividida em alopátrica ou simpátrica, que são as duas divisões básicas. Isso vai determinar o que faz esse processo aqui acontecer. O que vai isolar geneticamente o indivíduo? Se o que isolar geneticamente o indivíduo for um isolamento geográfico, você fala que a especiação ela é alopátrica. Ou seja, a espécie ela vivia no mesmo ambiente. E aí teve uma separação geográfica. Essa separação geográfica separou essa população em duas partes. Uma parte que ficou de um lado e uma parte que ficou do outro lado. Como esse cara não consegue chegar lá e nem vice-versa, o que acontece? Todo mundo que está do lado de cá só reproduz com o lado de cá. Todo mundo que está desse lado aqui só vai reproduzir com quem está do lado dali, certo? Com o tempo, o que vai acontecendo? Se eu tiver mudança no pool gênico, se eu tiver essa alteração aqui no pool gênico, certo? O que vai rolar? Você vai ter uma diversificação gênica e você vai ter características aqui diferentes da característica de lá. Quando que eu posso falar que aqui é uma espécie A, aqui é uma espécie B? Quando eu reproduzir os dois e surgiu um indivíduo que é estéril, certo? Ou inviável. Se ele é estéril ou inviável, você fala que teve um isolamento reprodutivo. Ou seja, um indivíduo não consegue reproduzir com o outro. E aí, isso tornou duas espécies que são diferentes. Kevin, é sempre que essa separação vai gerar espécies diferentes? Não, galera. Pode acontecer que isso gere uma extinção. Pode acontecer. Pode acontecer que isso gere raças diferentes, ou seja, características diferentes, mas que não foram suficientes para gerar espécies distintas. Então pode acontecer várias coisas aqui, legal? Mas uma delas é acontecer a formação de novas espécies. Tranquilo?
Além disso, existe a especiação simpátrica. A especiação simpátrica é quando esse isolamento genético ele é dado por uma preferência de nicho. Então, ó, aqui é por uma preferência de nichos. Significa preferência do que comer, onde viver, essas coisas, certo? E essa preferência de nichos não tem isolamento geográfico, tá? Então preste atenção. O alopátrico aqui que a gente acabou de falar tem esse isolamento geográfico acontecendo. O simpátrico não, é tudo no mesmo ambiente, tudo no mesmo território, tá? Então, se não tem isolamento geográfico, é simpátrico. Bem mais difícil de ver na evolução, mas existe, então a gente tem que categorizar também, tá bom? Quando se fala de mecanismo de isolamento reprodutivo, é o que impede um indivíduo de uma espécie de reproduzir com o indivíduo de outra espécie. E a gente separa em dois mecanismos, os pré-zigóticos, os antes da fecundação, e os pós-zigóticos, depois que os indivíduos fecundam, tá? Então, o que faz os indivíduos de espécies diferentes não fecundar? Primeira coisa, eles viverem em ambientes diferentes, pode ser. Então, se eles se localizam em habitats diferentes, eles não se encontram para reproduzir, não existe reprodução à distância, tá? Segunda coisa, sazonalidade, tempo de reprodução. Isso também pode ser diferente. Então, a gente, para reproduzir, um indivíduo para reproduzir com o outro, eles têm que produzir gametas ao mesmo tempo, né? O masculino e o feminino. Se não tiver isso aqui igual, acaba não reproduzindo. Etológico significa comportamento. Em geral, vários indivíduos, principalmente animais, né, têm rituais de acasalamento. E aí os rituais precisam ser iguais, porque senão um indivíduo não sabe que o outro quer reproduzir, então eles não vão se encontrar para reproduzir. E o último, mecânico. As estruturas sexuais precisam ser compartilhadas, elas precisam conseguir, de fato, uma inocular na outra, certo? Porque senão você também não tem capacidade de reprodução, certo? Kevin, tem espécie que todos os mecanismos pré-zigóticos eles são superados? Sim. Sei lá, se eu pego um jumento e uma égua, eu consigo colocar eles no mesmo ambiente? Consigo fazer com que eles reproduzam no mesmo momento? Consigo fazer com que um monte no outro? Ou seja, a mesma estrutura de ritual de acasalamento e o pênis lá do jumento ele entra na égua. Então, a estrutura mecânica ele acaba o quê? Ele acaba conseguindo também. Então, tudo isso é superado. Ou seja, eles conseguem ter uma fecundação. Só que existem medicamentos, existem mecanismos que são pós-zigóticos. Ou seja, mesmo depois que a fecundação aconteceu, continua tendo isolamento reprodutivo. Por quê? Primeiro, o híbrido pode não nascer, tá? Então pode ser que duas espécies, ao misturar essas duas espécies, não dê certo. E aí o híbrido morre. Simplesmente assim. É o que acontece na maioria dos casos. No caso do jumento e da égua, o híbrido sobrevive. Só que o híbrido nasce o quê? Estéril, que é o burro, por exemplo. Então o burro ele nasce estéril. Ele sobrevive, mas ele nasceu estéril. Tranquilo? Então são essas diferenciações que a gente pode ter de mecanismo de isolamento reprodutivo, certo? Quando se fala de deriva genética, galera, é uma alteração na frequência gênica que é aleatória. Ou seja, que não é por seleção natural. Beleza? Então, é uma alteração aleatória. Você tem dois efeitos. Efeito gargalo e efeito fundador. Tá? O que é um efeito gargalo, galerinha? Vamos supor que tu está numa ilha, e aí numa ilha tem uma população lá de, sei lá, de vegetais, de plantas, beleza? Então, a população de uma palmeira específica. E essa palmeira está na ilha inteira, certo? Só que aí numa parte da ilha teve uma tsunami. Aí a tsunami entrou e destruiu 90% da ilha. Só que 10% ficou vivo. Essas 10% da palmeira que ficou viva, elas são melhores do que aquela que morreu? Elas são mais adaptadas a tsunami do que aquelas que morreu? Não. Ela só estava no lugar certo, na hora certa. Então ela sobreviveu por algo aleatório, porque a tsunami não chegou até ela. Entendeu? Só que a nova população, que antes era mais variada, ela vai agora ter os genes de quem sobreviveu, que foi uma galera menor. Então a nova população, depois de anos, depois que elas já retomaram aquele ambiente como um todo, vai ter uma característica diferente daquela população anterior. Isso a gente chama de efeito gargalo. Efeito fundador é bem parecido.
Só que agora eu tenho uma migração de um conjunto de indivíduos. Então, um conjunto de indivíduos, eles migram para outro ambiente, fundando uma população diferenciada, certo? Só que essa migração é aleatória também, tá, galera? Então, o que acontece? Ela acaba o quê? Ela acaba sendo aleatória, como se eu tivesse assim, ó, você tem vários coelhinhos ali no rio, certo? E aí o que acontece? Os coelhinhos um dia estavam brincando no rio, aí eles estavam muito apaixonados, um atrás do outro, correndo atrás do outro, fala, nossa, você não me pega, outro coelhinho, eu vou te pegar sim, e tal, e não sei o quê. E aí uma coelhinha vai lá e ela cai na água. Aí a coelhinha foi lá, caiu na água, aí tá lá no córrego se afogando, socorro, socorro, socorro. Aí foi parar do outro lado do córrego viva, certo? Só que o macho que estava atrás dela falou, não, essa aqui é o amor da minha vida. Ele foi lá e pulou atrás dela para salvar ela. Só que ele também não sabe nadar, então ele ficou socorro, socorro, socorro e foi parar do outro lado. Aí os dois chegaram do outro lado, né? Do outro lado ali, né, só estavam os dois, falou, meu Deus, minha família toda ficou do lado de lá, certo? Eu não consigo mais atravessar o córrego. O que a gente vai fazer agora? Vamos montar a nossa família. E aí o que eles começaram a fazer? Copular e criar filhos, e filhos que iam copulando, 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 e eu montei uma nova população com a característica exata daqueles indivíduos que chegaram ali. Então a gente chama isso de efeito fundador. Então é uma alteração de frequência gênica, uma seleção de características específicas, só que elas são seleções que são o quê? Aleatórias. Elas não têm uma lógica, elas não têm um motivo ambiental, elas não têm uma pressão seletiva igual a gente viu na seleção natural. Tá? Então essa é a diferença. Seleção natural, eu tenho a pressão seletiva do meio. Deriva genética, eu não tenho a pressão seletiva do meio. Ela é aleatória, certo? E só para a gente fechar, né, uma comparação básica entre o que Darwin explicava e o que Darwin não explicava. Tá? Então, Darwin explica que o indivíduo muda e que através da mudança eu tinha a seleção natural dessas modificações e que isso era adaptação. O que Darwin não explicava? Como o indivíduo muda. Então, variabilidade genética, mutação e recombinação, isso é coisa relacionada com o nosso neo-darwinismo. Perfeito? Sim. E para a gente terminar com uma curiosidade, queridos, hoje em dia a gente tem uma quarta dimensão na evolução, chamada de epigenética. E a epigenética ela versa sobre alterações químicas no DNA que promovem alterações de expressão do gene. E a gente percebe que mesmo indivíduos que têm o mesmo gene pode ter fenótipos diferentes, ou seja, terem características distintas. Então eles podem ser selecionados de forma diferente, tendo os mesmos genes. E isso está relacionado em como que você o quê? Ativa o teu gene. É isso que a gente chama de epigenética. Por que a epigenética veio para a evolução? Porque a gente percebeu que a forma como o agente parental ativa o nosso gene pode influenciar na forma como a prole vai alterar o gene dela também. Ou seja, a ativação gênica do teu filho depende um pouco da tua ativação gênica. Então a gente começa a visualizar que talvez essa ativação gênica que a gente adquire ao longo da vida, ela pode ser transmitida para a sua prole. Não estou falando que Lamarck estava certo com a lei do uso e desuso, tá? Não é isso. Mas a gente começa a perceber que sim, tem características que são contidas ao longo da nossa vida, que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, que de fato podem ser herdadas. E as características são essas alterações químicas no DNA. A gente chama isso de epigenética. Beleza? A gente termina nossa aula aqui, aula grande também, bastante densa, bastante informação, mas sempre muito bom compartilhar essas informações com vocês. Um beijo, um queijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!